E aí, bora esculpir? Então, eu vou dar prosseguimento aqui nessa peça desse cavalo antes de começar outra, tá? Quando eu tô nesse período de fazer esses estudos, eu sempre fico muito... eu passo muito tempo, tá? Depende muito da peça que eu vou fazer também, mas eu passo alguns dias fazendo vários estudos e tal, certo? Além de ter também um trabalho de observar. Às vezes eu salvo algumas referências no meu celular, procuro pelo celular mesmo, e aí eu vou e olho para essas referências durante alguns momentos do dia, tá? Que você tem que lembrar o seguinte: escultura é sobre observar, é a sua capacidade de conseguir observar algo e conseguir reproduzir na massa, né? No nosso caso aqui, nessa peça, na plastilina. Mas na frente eu vou colocar alguns vídeos em argila também. Acho que provavelmente eu vou fazer uma cabeça de um cavalo desse em argila. Não sei se em tamanho real, mas um tamanho bem maior. Ó, aqui eu fiz uma pequena alteração. Estava observando algumas referências aqui. E eu vi que essa parte aqui dele, ó, que eu estou marcando, ela acaba um pouquinho mais na frente do que a orelha. Se você observar aqui, dá pra ver que ela tá quase igual, né? Pelo menos no outro lado tava. Então o que eu vou fazer, ó? Venho aqui e cavo mais um pouco, ó. Vou deixar isso aqui mais fundo, tá? Venho aqui com o meu dedo, ó. Outra coisa que eu observei também é que essas bochechas dele, elas estão muito largas. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar mais aqui. E elas são bem retas, tá? É uma área bem grande, bem reta. Tem uma leve depressão aqui, mas é pouca coisa. Quando você bate o olho, você percebe mais um plano totalmente reto aqui do que qualquer outra forma. Diminuir mais um pouco aqui, ó. Um grande erro que acontece quando a gente está fazendo uma escultura realista, né, a gente está tentando fazer, é a gente exagerar um pouco em algumas partes, na relação de algumas proporções, e você acaba deixando com um aspecto de cartoon, né? Um aspecto cartunesco. Lembra muito uma caricatura e tal. E aí isso tira completamente o realismo, tá? Completamente. Você pode acertar todo o resto, mas se você fizer uma proporção muito exagerada, você pode ter certeza que a sua peça não vai ficar legal, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar mais aqui, ó. Isso aqui dele vai ser mais fino, no geral, tá? Tirar aqui bastante. E bem aqui, tá? Bem aqui nessa parte, ó, a gente vai ter esse volume aqui, tá? Era algo que eu tava sentindo muita falta quando tava olhando para esse cavalo, essa cabeça dele. Em algumas fotos isso é bem perceptível, outras não, tá? Alguns escultores não deixam isso aqui marcado, outros deixam, certo? Vai muito da sua interpretação do que você quer para a figura, certo? Se você quiser algo mais realista, vai seguir mais a referência, né? Se você quer algo mais estilizado, quer transmitir uma coisa mais heróica, você pode exagerar mais na proporção, na questão de deixar ele mais forte, tá? Em alguns aspectos. Uma cara mais uma cara mais robusta, né? Pode deixar as mandíbulas mais fortes e tal. Depende muito do que você quer transmitir no resultado final do seu trabalho, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que escultura realista não é apenas sobre técnica. Para que serve a técnica na escultura realista? É simplesmente para você ter a total liberdade, o total controle
de fazer a sua obra, certo? Porque pensa comigo, você vai fazer uma figura de corpo inteiro, tá? Uma figura de um homem, e aí você quer transmitir um sentimento de felicidade nessa escultura. Só que você não sabe como que fica a pose do corpo humano para transmitir isso. E aí, sem perceber, você vai e deixa numa posição que deixa a figura triste. E aí você vai olhar, você vai sentir a tristeza na sua escultura. Quem olhar vai sentir isso também. Isso é uma coisa que a gente percebe com o nosso inconsciente, tá? O que o artista faz é trazer isso para o consciente. E aí você, sem querer, transmite um sentimento totalmente o contrário da sua escultura, certo? Quando você conhece o conhecimento, a técnica, né, para fazer esculturas mais realistas, você tem um total controle e não vai errar quando você quiser transmitir algo na sua escultura. Você vai pensar, pô, vou fazer uma figura que ela tá triste. Você vai conseguir reproduzir a posição que o corpo humano fica quando tá triste. Você vai entender como fazer isso nos braços, no tronco, nas pernas, nos pés, no rosto. Porque não se engana, tá? Expressão da figura humana não é apenas no rosto. Muito se fala sobre a expressão do rosto humano e tal, mas todas as partes do corpo, tá? Todas as partes do corpo, ela expressa uma emoção. Uma mão, se você fizer uma escultura onde você quer que ela fique relaxada, se você fizer uma mão desse jeito, não vai transmitir isso. Você vai olhar para a escultura e quando você bater o olho na mão, quem olhar para essa escultura vai perceber que ela tá tensa, tá? Porque uma mão relaxada, ela não fica assim esticada. Uma mão relaxada, a mão tende a cair e os dedos vão meio que se unindo assim, ó. Então você nunca vai ter uma mão relaxada desse jeito. Só que se você não souber disso, você vai fazer uma mão relaxada, vai fazer ela esticada, assim, e não vai transmitir isso. E o pior, né? Você não vai entender o porquê. E aí o estudo da escultura realista é para você aprender a técnica, que não é uma rodinha de bicicleta. Você aprende a técnica, depois você esquece da técnica completamente. Você usa quando você quiser, óbvio, e você coloca a sua arte, tá? Você tem a total liberdade de expressar a sua arte através da técnica, entendeu? E é uma coisa que meio que se perdeu hoje em dia. Hoje é mais comum você ver artistas que fazem o processo das obras mais desconstruído e tal, mais conceitual. Não que isso seja errado, tá? Arte é arte, cada um faz o que quer, o que se sente bem. O que é arte para um, muitas vezes não vai ser para outros, e por aí vai. E só que é legal você ter esse conhecimento da técnica, porque você vai conseguir fazer o que você quiser, total controle, sem sem ter resultados que você não estava esperando durante o processo para produzir a sua escultura, entendeu? Então isso é algo que eu falo muito para os meus alunos, para quem me segue nas redes sociais. Vou falar muito disso aqui, tá, no canal. E isso faz toda a diferença, galera. Toda a diferença. Quando você olha esculturas, pinturas de grandes artistas do passado que fizeram trabalhos mais desconstruídos, você vê o processo acadêmico que eles passaram ali em alguns anos, nos primeiros anos, geralmente, você vê ali, sabe? Por mais que a figura esteja ali distorcida, esteja estilizada, você percebe
essas informações. E tem muitos artistas que têm um trabalho mais estilizado, mais desconstruído, desconfigurado até, e ele transmite muita vida mesmo assim. Você olha para a peça e ele transmite uma emoção, tá? Transmite uma emoção ali que você não, né? Se você tá aqui nesse canal, provavelmente você tá aprendendo a fazer escultura, mas que uma pessoa que não pratica nenhuma arte realista, ela vai ver, ela vai sentir, só que ela não vai entender o porquê. Ela não vai entender o porquê. Tá? Você pergunta, por que que tu gosta dessa obra? É porque ela me faz se sentir assim. Essa obra ela me dá uma angústia. Essa obra me deixa feliz. Essa obra traz uma memória de, sei lá, da minha avó, sabe? Então, você como artista, você estudar o realismo, você consegue ter total controle para trazer isso para suas peças quando você bem entender, tá? Quando você bem entender. Então aqui eu vou fazer mais uma questão do trabalho do olho dele. Pode até dar uma expressãozinha assim no olho. Levantar mais aqui, ó. Só um pouquinho. Deixa mais aqui, ó. Aqui nessa parte do olho. Coisa que tá acontecendo aqui é que no vídeo tem muita sombra, mais do que tem ao vivo, tá? E quando você olha no vídeo, que eu tô com o celular aqui na minha frente, o celular tá entre a escultura e aí eu consigo ver algumas coisas no vídeo que não tá acontecendo quando eu olho para a escultura, sabe? Tipo, essas sombras aqui, elas estão bem mais claras aqui ao vivo do que no vídeo. Então a gente vai ter essa parte aqui mais funda. Vou fazer com o dedo que ela é mais larga. Meu dedo passa aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu vou ter outro aqui. E outro aqui, ó. Agora que eu vou também ter. Aqui também, ó. Vou colocar um pouquinho mais de volume aqui, ó. Um pouquinho mais de pele nessa parte de baixo, ó. Já tem, não vai precisar. Bora aqui, ó. Percebe que eu tô mexendo assim, praticamente em detalhe, sabe? Deixei a parte aqui das bochechas dele mais estreita, mexi aqui na parte de cima, certo? Afinei mais aqui, vou mexendo um pouco aqui também, detalhei mais aqui, mas a questão da proporção dessa cabeça, eu não alterei, tá? Eu só vou fazer
esse tipo de correção que eu estou fazendo agora, se a proporção geral da figura que eu estou fazendo estiver correta, tá? Somente se estiver correta. Se não tiver, eu vou focar na parte de proporção geral. No primeiro vídeo, esse aqui é o terceiro que eu estou mexendo nessa peça, enquanto eu percebo que eu tenho um erro na parte de proporção, eu não avanço. Eu não avanço de jeito nenhum, tá? Porque se eu avançar, é perca de tempo. É como se você estivesse num processo de construir uma casa e aí você não acertou a proporção do quarto para a sala, mas você está avançando. Você já está colocando o material de revestimento do piso, das paredes, já está fazendo a janela, as portas, e você não acertou a proporção do quarto para a sala e para a cozinha. Então, imagina, você está construindo uma casa sem ter acertado isso, né? Sem ter feito isso como deve ser, e já está nos finalmente. Como que vai ficar essa casa? Tem mais chance de dar certo ou de dar errado? Imagina aí, você colocou todo o revestimento das paredes, do piso, do banheiro, de tudo. E aí, de repente, você olha e percebe que o quarto era para ter ficado menor, que a cozinha está muito grande, a sala ficou sem espaço total e você vai ter que refazer toda a casa de novo. Então é mais ou menos assim, o porquê da gente não avançar enquanto a gente não está acertando a proporção, sabe? Porque ela é tudo, né? Você pode fazer uma peça sem detalhe, só com a proporção correta, e ela vai estar realista. Ela vai estar realista. Não tem como negar isso, sabe? Não tem como negar. Que eu vou afinar mais um pouco aqui. Não tem como não estar realista. Só mudar a imagem aqui. Eu tô usando. Tô usando vários. Sempre que alguém me pergunta, tá? Provavelmente você deve estar se perguntando aí quais são as imagens que eu tô usando. Eu não me prendo a uma só imagem. Eu só faço isso quando eu estou utilizando a imagem para fazer um retrato ou eu quero fazer uma figura específica, entendeu? Aqui nesse caso, eu tô entendendo a cabeça de um cavalo, tá? Eu não tô fazendo um cavalo em específico, não. Eu quero aquele cavalo daquela raça, aquele cavalo. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria usando apenas a referência daquele cavalo. Mas como eu quero entender de modo geral as formas da cabeça de um cavalo, eu vou utilizar várias referências. Então, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu não é a mesma referência do vídeo anterior, entendeu? Não é a mesma. E por um lado, isso é bem bacana, porque me permite entender de uma forma muito mais ampla, tá? Do que se eu usar só a referência para esse momento que eu tô aqui. Então, se você, eu tô fazendo uma mão, utiliza várias referências, utilizando referência de mão de idoso, mão de homem, mão de mulher, tá? Você pode dar uma misturada e tal, porque o princípio de uma mão é o mesmo. O princípio de uma mão masculina, de uma mão feminina, de uma mão de um bebê é o mesmo. São 5 dedos, tem uma proporção entre os dedos e a palma, tá? Tem essa proporção. E E depois que você entende isso, você consegue fazer ela mais velha, mais nova, tá? É bem mais fácil depois que você consegue entender isso. Aqui eu vou fazer uma marcação da testa dele, ó. Trazer isso aqui mais pra cá. Lembrando que a gente tem que ter, ó, estrutura óssea, tá? Estrutura óssea. Ajeitar aqui com o boleador, ó, venho aqui.
Ajeita aqui, ó. Tá? Vou vir com a ferramenta aqui, ó. Vou tirar mais massa aqui dessa boca dele. Deixar ela mais estreita um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? Não me afobo muito nisso aqui. Aí aqui, ó, eu vou traçar, tá? Eu vou fazer uma marcação bem aqui no meio, ó, presta atenção. Aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui. Depois uma outra bem aqui. Outra aqui, ó. E aqui na frente, ó. Certo? E aqui nessa lateral, vou tirar mais um pouquinho aqui. E vou entrar com a ferramenta aqui na parte da narina também. Isso aqui, galera, são mais informações, tá? Que a gente tá fazendo. E aí aqui a gente começa a ir para uma parte, para um momento mais detalhado, sabe? Também é mais fundo. Aqui. Posso fazer duas menores aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui eu coloco mais massa, ó, no nariz, porque ele vai abrir mais, tá? Você vai ver quando eu utilizar água com detergente aqui, isso aqui vai ficar muito massa. Que agora, essa é uma grande questão que faz com que muitas esculturas não fiquem realistas, tá? Porque o que acontece? A gente tem que olhar para todas essas informações e ter uma sensação de que tem uma pele aqui por cima. Se a gente não conseguir ter isso, não tá realista, tá? Não tá realista. Então o que a gente vai fazer? A gente faz todas essas marcações, deixa todas essas marcações aparentes ali no começo. E aí depois eu venho e suavizo, tá? Eu vou parar aqui nesse olho, porque já tá ficando um vídeo um tamanho um pouquinho longo, mas eu vou continuar gravando e posto a outra parte em seguida. É isso, bora esculpir.